Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! A Bíblia toda verso a verso nessa correria para alcançar a tradução da Bíblia e ficar emparelhado. Traduz, comenta, traduz, comenta, traduz, comenta, vai ficar show de bola. Êxodo capítulo 22 ou 23? Sei lá, não lembro mais. Tô com a cabeça ruim. Acho que é o 22. De 15 a 30. Vamos ver o que o narrador nos presenteou. Aí está, era 22, Êxodo 22, versos de 15 a 30, acertei pelo menos. Não gabaritei, mas não levei zero. O texto hebraico no lado da tela, junto com o necromante mascarado. Continuo achando que se eu soubesse desenhar, eu faria as aventuras do necromante mascarado. Um peregrino sugeriu que o super vilão fosse o pastor dos perdigotos. Então, as aventuras do necromante mascarado contra o super vilão, o pastor dos perdigotos. Ia ser engraçado. Mas as historinhas que eu faria era o necromante mascarado entrando nas narrativas bíblicas e avacalhando tudo. Hoje vamos aqui traduzir Êxodo 22, de 15 a 30. Na verdade, eu já traduzi. Está lá no site www.nossabiblialivre.com. Eu aqui vou ler a tradução. Eventualmente perceber alguma coisa errada para corrigir depois. E depois que eu ler a tradução, então eu volto e faço os comentários verso a verso. Tá bom? Então vamos lá, Êxodo 22, 15 e 30. E que seduz um homem uma virgem, que ela não está desposada, e ele se deita com ela. Apressar, ele a apressa para ele, para a mulher. Se recusar, recusa o pai dela para a dar para ele. Ele pesa conforme o dote das virgens. Feiticeira, ela não vive. Totalidade de deitado com animalha. Morrer, ele morre. Sacrificador para os deuses. Será exterminado. Exceto para Yahvé, na separação dele. E peregrino tu não explorarás, e tu não o tiranizarás. Que peregrinos vós estáveis na terra de Mitzraim. Totalidade de viúva e de órfão não oprimireis. Se oprimir, tu os oprimes, que se apelar, ele apela a mim. Ouvir eu ouço o apelo dele, e arde a narina de mim, e eu vos mato na espada. E estão as mulheres de vós viúvas, e os filhos de vós órfãos. Se prata tu fias ao povo de mim, o pobre que está contigo, tu não estarás para ele conforme o emprestador. Tu não colocarás para ele usura. Se penhorar, tu penhoras vestimenta do companheiro de ti. Até o ir do sol, tu fazes retornar para ele. Que ela é a cobertura dele para a separação dela. Ela é a veste dele para a pele dele. Em que ele se deita? E é que ele apela a mim, e eu ouço, pois gracioso eu sou. Elohim não maldirás, e o levantado no povo de ti não amaldiçoarás. A cheiura de ti e a lágrima de ti não reterás. O primogênito dos filhos de ti darás para mim. Assim tu farás para o boi de ti, para a grei de ti. 7 dias ele está com a mãe dele. No 8º, tu o darás para mim. E homens de sacralidade vós sereis para mim. E carne no campo devorada não comereis vós. Para o cão vós a fareis lançar. Bem, vamos ao comentário, já antecipando o que eu acho, na minha opinião, que esse texto tem partes que são indiscutivelmente antigas e outras inventadas do nada, e tem uma parte aí que não dá para a gente ter certeza
se ela é antiga, se é nova. Poderia ser antiga, poderia ser nova, não vai fazer diferença nenhuma. Mas tem parte que, na minha opinião, é pós-exílica, não era a tradição do passado, não. Então vamos lá? Vamos ler e comentando um a um. O primeiro caso é muito interessante. Um homem seduz uma virgem. É um estupro, né? Ele seduziu no sentido de que ela pode ter ido a consenso, ele pode ter forçado, o texto não deixa claro, mas ele a seduziu, deitou com ela. Ela não é desposada. Sendo ela não desposada, ela não é propriedade de ninguém, ela é propriedade do pai, num outro tipo de relação. Então, o que tem que acontecer? Já que o cara se deitou com a filha de um homem virgem e não dada a outro homem, a regra diz que ele deve se apressar para casar com ela. Não tem que matar ele, não tem que matar ela, não tem nada. Ele casa com ela e está resolvido. Vejam que isso já é uma contradição muito grande com a história de Diná. Porque na história de Diná é isso que acontece. Diná é virgem, não é desposada. Se quem a seduz, a estupra, a lei não vai fazer nenhuma distinção disso. E depois ele vai lá para querer casar com ela. Faz tudo certinho. O erro de Siquém é seduzir, estuprar, use o termo que você quiser, Diná, mas depois ele faz o que a lei está mandando. E acontece com ele o que acontece, né? A família de Jacó se comporta de modo muito pérfido, né? Muito canalha, muito bárbaro. E o mais agravante é que a história contradiz absolutamente essa prescrição. Tá, mas digamos que o pai não queira entregar ela para o sujeito que a seduziu. Então o cara vai pagar. Grana. Não tem nada que matar o cara, não tem nada disso, é grana. Significa que essa é uma boa lei para nós? Boa lei para nós, meus ovos. Lei de Bíblia para nós, meus ovos. O direito e o esquerdo. Só significa que naquela época as diversas possibilidades de ação das pessoas eram vistas em conformidade com a situação. Se esse cara deita com a mulher casada, aí o bicho pega. Mas é filha do outro cara. Então, das duas, uma. Ou ele casa com ela, ponto, está resolvido. Ou então tem que indenizar o pai. A mulher não entra em questão. É uma questão para ser resolvida entre os homens. Percebe como era a cultura? Ela não é consultada. Se o homem seduziu a mulher, pergunte à mulher o que quer fazer. Não, ela é um buraco. O buraco foi usado. Agora o cara que usou o buraco vai ter que ficar com a mulher com o buraco usado. Ou então indeniza o pai, porque ele vai ficar com a mulher com o buraco usado. E aí como é que vai passar para diante? Vejam que a mulher não tem nenhuma prerrogativa, ela não fala. Parece as presbiterianas hoje, que não podem abrir a boca para falar, né? Só para sim, senhor pastor. Fora isso, não pode falar nada. Elas e muitas outras mulheres, né? Em muitas igrejas. A mulher não tinha o papel de sujeito de direito. Ela era propriedade, ora do pai, ora do marido. E mais nada. Objeto de cama e mesa. Feiticeira tem que matar. Isso é, obviamente, indiscutivelmente uma invenção pós-exílica. Não existe nenhuma possibilidade, zero possibilidade de mulheres dadas à feitiçaria, que cá entre nós eram as profetisas carismáticas. Feiticeira aí é como o imbecil do narrador, o calhorda e canalha do narrador, está chamando as antigas profetisas carismáticas. Eliseu é feiticeiro, macumbeiro. Então você tinha profetas carismáticos, profetisas carismáticas. O engraçado é que não está dizendo mate o feiticeiro, né? É só a feiticeira. O feiticeiro não precisa matar, não, só a feiticeira. Por que esse ódio? Porque as profetisas carismáticas, nós vamos ter ocasião de ver isso em detalhes no transcorrer da vida útil deste canal. As profetisas carismáticas, as macumbeiras, feiticeiras, magas, elas se insurgiram contra os sacerdotes, quando os sacerdotes se meteram onde não eram chamados, inventaram uma religião nova e se meteram na religião do povo. Elas meteram a mão na cara deles.
Aí eles mataram as que puderam matar, as que sobreviveram tinham que jurar que não iam voltar a fazer aquilo, e eles deixam a ordem. Se você pegar uma feiticeira por aí, mata. Então é por isso, esse ódio, primeiro, é novo, é inventado pelo Templo de Jerusalém pré-exílico, o chamado Segundo Templo. Não existe isso no período pré-exílico. No período pré-exílico, as pessoas consultavam as profetisas carismáticas, as macumbeiras, né? Os vasos de Yahvé. Mas na mudança de regime religioso, a canalha apodrecida e pútrida sacerdotal que toma o Templo de Jerusalém torna as feiticeiras, mas veja, não os feiticeiros, as feiticeiras condenadas de morte. Uma condenação, essa condenação não penso que precise necessariamente ser invenção sacerdotal, ela pode muito bem ser uma interdição antiga, não vejo nenhum absurdo nisso, que é deitar com animal, né? Sexo com bicho, zoofilia no sentido de coito. O cara que é pego fazendo isso tem que morrer. Bem, eu acho que hoje também é condenável, né? A despeito de uma prática disseminada no campo, galinhas, cabras, mula, vaca, boi, tudo é usado sexualmente por gente do campo, mas não penso que a pena de morte seja o melhor indicado para esses casos, né? Até porque isso me parece que seja algo mais da adolescência e de distúrbios psicológicos posteriores. É uma interdição antiga, concordo com ela. Quem disser que feiticeira tem que morrer, vou dizer que você é o filho de um imbecil. Imbecil de pai, imbecil de mãe, imbecil de parteira, imbecil de tudo. Você é um imbecil. Imbecil, você é imbecil. Agora, deitar com animalha, gente que deita com bicho, não vou dizer mata o sujeito, mas a prática tem que ser interditada, combatida mesmo, com esclarecimento, educação, não matar o sujeito, né? Sacrificador para os deuses, invenção do sacerdote. Isso aí é invenção do sacerdote. Antes os judeus eram politeístas, então sacrificavam para os deuses. E ele está dizendo que quem interditar para os deuses tem que matar. Quando você vê uns retardados mentais, doentes das meninges, gente burra, tacando pedra, lá no Rio de Janeiro tem muito, em terreno de umbanda, onde mata bicho. Nunca fazem isso com um judeu, né? Vão lá na sinagoga, na festa do caparote, aí está lá fazendo o sacrifício das galinhas. Nunca vi nenhum retardado mental tacar pedra, invadir, nunca vi. Agora, no terreno de candomblé, volta e meia lá no Rio, tinha uns imbecil do Espírito Santo, uns bosta com pernas de Jesus, invadindo. Aí você fala, mas que absurdo é, mas o sujeito tem olho na cara, lê lá a Bíblia. O imbecil do pastor fala que é a palavra de Deus revelada. Aí ele diz, se você sacrificar para os outros deuses, tem que morrer. Aí ele vai lá. É o crente raiz, né? Desgraçadamente, o crente raiz lê. O crente Nutella, ele bate no peito, eu sou bíblico, meus ovos que você é bíblico. Você é bíblico bosta nenhuma. Mas ainda bem que você não é, porque você lê essas porcarias, esses lixos, esse chorume aí você olha para um lado, olha para o outro e finge que não leu, né? Porque quem é que vai praticar isso? Só que é imbecil mental, retardado. É retardado, vai fazer o quê? Agora, os sacerdotes que escreveram isso, escreveram de verdade, é para matar mesmo. Se você pegar um politeísta, é para matar. A igreja fez isso o tempo todo, Mohammed fez isso no começo, os muçulmanos fizeram isso no começo, o monoteísmo graçou, de vez em quando tem uns idiotas aí que vem aqui no canal. Por que então que o cristianismo se desenvolveu? Matando os outros, ô sua besta. Então vejam bem, matar quem faz sacrifício a outros deuses é bíblico. Desgraçadamente. Quero ver um progressista de pintar a Bíblia cor-de-rosa aí, salvar essa bosta desse verso aí, né? Porque os progressistas fazem isso, pegam os lixos da Bíblia e recicla. Aí virou obra de arte, bota um pinico em cima da mesa, virou obra de arte. Quero ver reciclar isso aí, esse lixo. Agora veja o que vai mudar completamente. Abandona a questão religiosa, que é uma preocupação do imbecil, do sacerdote,
Nunca houve preocupação religiosa no período pré-exílico, a religião era escancaradamente livre, o rei nunca se meteu nisso, nem depois do cativeiro babilônico. Quem vai se meter nisso é o imbecil do sacerdote do Templo de Jerusalém. E aí começa uma tradição que você pode remontar ao Egito, à Mesopotâmia, não é do gênio judeu, como tem uns cabeça de bagre seco aí, que ficam falando que existe um negócio chamado o gênio judeu. Meus ovos, não tem nada disso. Essa tradição mais social perpassa toda a cultura do crescente fértil. Aí começa lá. Você não vai explorar o peregrino. Você não pode explorar o peregrino. Essa regra está no Egito, está na Babilônia, está em todo canto. A explicação que o redator vai dar para isso é o mito pessoal deles, né? Você não vai explorar o peregrino e tiranizar ele porque você já foi peregrino no Egito. Então é uma interdição refogada no molho novo do mito do Egito. Você não vai oprimir a viúva e o órfão, também é uma regra válida da Mesopotâmia ao Egito, no famoso monumento, a estela de Hammurabi, né? Lá está dito que a divindade coloca Hammurabi, o grande pastor dos povos, para proteger a viúva, o órfão, o peregrino, etc, etc, etc. Não é uma invenção bíblica, não é uma prerrogativa do Deus Yahvé. Tem muito teólogo cabeça de fiofó virado do avesso nas hemorroidas, dizendo que Yahvé era um Deus diferenciado. Ou você é burro ou você é um picareta. Tem nada de diferenciado. As mesmas prerrogativas de Deus da justiça eram aplicadas a todos os deuses nacionais. O Deus nacional do Egito garante a justiça, o Deus nacional da Babilônia garante a justiça. Eu tenho uma falta de paciência enorme com esses teólogos cabeça de narina de fiofó com hemorroida. Só falam besteira. Mas a intenção dele é boa. Dane-se ele, dane-se a intenção boa dele. Está mentindo, está fazendo o povo ser burro. Então não tem perdão para quem mente e faz o povo ser burro, não. Você tem que esclarecer o povo e deixar o povo escolher o que quiser. Não é você mentir para o povo para ele escolher o seu jeitinho classe média espiritualoide de viver. Lá para o inferno. Se você oprimir a viúva e o órfão, aí eles vão apelar para mim. Se eles não apelar para mim, tudo bem, você esfola. Mas se ele apelar para mim, aí vai ficar ruim. Porque eu vou ouvir. Aí se eu ouvir e perceber que você está oprimindo o órfão e a viúva, se eu ouvir. Então se você fizer, mordaça lá. Amarra a boca da viúva e do órfão, senta o cacete, quem não vai gritar eu não vou ouvir, né? Então se você não fizer direito a violência, eu vou ouvir. Se eu ouvir, eu vou lá, minha narina vai arder, e aí eu vou te matar, vou ter que te matar. Não queria não, mas vou ter que te matar. E aí a sua mulher vai ficar viúva, seu filho vai ficar viúvo. Seu filho vai ficar viúvo, não, seu filho vai ficar órfão, né? Então, se você oprimir a viúva e o órfão, a sua mulher vai ficar viúva e o seu filho vai ficar órfão. Mas só se eu ouvir. Se eu não ouvir, tá de boa. Se você vai ajudar com prata alguém do povo, o pobre que está na miséria e você precisa ajudar ele, você não vai emprestar dinheiro para ele, não. Não vai cobrar juro, não. Você dá para ele, aí quando ele puder, ele te devolve aquele valor. Nada de cobrar juro. Quando você disser que você é bíblico, eu vou dizer na sua cara. Vai mentir para o imbecil de lustrabanco, que é bacia de receber perdigoto de falação espiritualoide. Porque você ou cobra juro ou paga juro. Você tem cartão de crédito? Então você não é bíblico. Bíblico é, você não paga juro. Você paga juro? Então bíblico é meus ovos. Você é tão bíblico quanto esse celular que é bíblico. Então não enche o saco. O texto está dizendo, você não pode emprestar dinheiro para o pobre e cobrar juro. Se você empresta o dinheiro, quando ele puder pagar, ele te paga. Mas juro você não vai cobrar, não. E o texto também diz, isso tudo é regra que não é do gênio de Yahvé, não, tá? Por favor. Isso valia para todo o crescente fértil. Como
Canaã faz parte daquele grande contexto, as práticas consolidadas vão sendo copiadas, adaptadas com o passar do tempo e do século. Então, se o camarada deixar a vestimenta dele como penhora de algo que você deu para ele, chegar ao final do dia, você vai devolver para ele. Você não vai ficar, não. Por quê? Porque é com que ele se cobre para se proteger do frio. Ele se deita sobre ela. Como é que vai? Como é que ele vai deitar? Como é que ele vai dormir? Aí ele apela a mim, vai ser a mesma coisa. Se ele não apelar a mim, ele vai morrer lá seco de frio, de fome, de qualquer coisa. Agora, se ele apelar, não vai ter jeito. Eu sou gracioso, olha como é que eu sou lindo. Eu vou lá e aí eu vou amarrar o manto dele no seu pescoço e levanto até os seus pezinhos parar de balançar. Então não oprime não, que aí eu vou te oprimir. Vejam que essas não são tradições religiosas. Isso com certeza faz parte da tradição popular. E quem está inventando esse direito divino junta tudo, né? Velhas tradições, as invenções imbecis da cabeça imbecil, do sacerdote imbecil, e mistura tudo. Aí o povo pega coisa velha, coisa nova e trata tudo como, o sacerdote falou que é revelação divina. E aí vai. Elohim você não vai amaldiçoar, maldizer, aí Elohim aí é a divindade, né? E o levantado no povo, a liderança, os chefes, você não vai amaldiçoar. Isso aí é aquele mesmo, né? Não tocar no ungido do Senhor. É a outra versão de não toque no ungido do Senhor. Veja que respeitar a Deus é respeitar aqueles que se dizem representantes de Deus. Veja como é manipulação política. A cheiura de ti e a lágrima de ti tu não reterás. É um texto complicadinho, porque cheiura aí, muito quase com certeza, tem a ver com a colheita, e lágrima é um negócio difícil de traduzir, a palavra é lágrima, mas provavelmente diz respeito a alguma coisa do trabalho agrícola. Então o que está dizendo aí é que você não pode colher o resultado do seu trabalho e esconder para não ofertar à divindade, né? O primogênito dos filhos de ti, você vai dar para mim, não é novidade, a gente já viu isso, são versões diferentes, né? Redações diferentes da mesma injunção. Você vai dar para mim o boi, você vai dar para mim o cabrito e a ovelha, o que significa grei. Então você vai fazer assim, nasceu o bichinho, você vai deixar 7 dias com a mãe, aí no 8º dia você dá para mim, você sacrifica, né? Então não é para sacrificar, saiu do útero, você sacrifica. Nasceu, você deixa, o primogênito nasceu, você deixa lá 7 dias, no 8º dia você faz o sacrifício para mim. Ou seja, vai sacrificar para os sacerdotes. Agora, esse texto não significa necessariamente que é um texto da época sacerdotal, pode ser uma tradição antiga, né? Porque não está dito que você vai sacrificar para mim em Jerusalém, né? Então aqui a gente precisaria caminhar, principalmente pelo fato de ser Elohim, a gente precisaria caminhar mais devagar, porque pode ser uma tradição mais antiga. O problema é esse para mim, né? Eles não faziam sacrifício para mim, para Elohim, para Yahvé. Eles faziam sacrifício para todos os deuses. Então é complicado, porque se é uma tradição antiga, ela era politeísta, aí já está amarrada na monolatria. Então, se é uma tradição antiga, ela aí foi domesticada, fechada só para Elohim e não mais para os outros deuses. Você viu lá em cima, não vai fazer sacrifício para os outros deuses, só para Yahvé, para os outros não. Significa que eles faziam sacrifício para outros deuses. Fazendo isso, né? Entregando os primogênitos, eles serão homens sagrados para Yahvé. E a última interdição é não vai comer carne devorada, né? Então você tem lá um bicho no campo devorado, você não pode comer. Você tem que dar para o cão. Isso aí, vejam bem, pensa bem. Você pode inventar a explicação que for, mas por que você vai impedir o pobre de comer a carne de um boi devorado por um lobo ou qualquer coisa? Não tem razão. Tem uma. O pobre pode perceber que se o animal for devorado, ele pode comer e arrumar um jeito do gado ser devorado, né? Arrumar um jeito de parecer que o gado foi devorado por boi, por leão, por lobo, por urso, o que quer que seja,
para ele poder ter o direito de comer aquela carne e não morrer de fome, né? Então é uma interdição para evitar que a propriedade de quem tem propriedade seja usada para fins de matar a fome do povo miserável. Não tem nada de teológico, não tem nada de higiênico, nada dessas bobagens. A única intenção é impedir estratégias inteligentes do povo para usar a lei a seu favor. Bem, se o boi do outro eu não posso pegar, mas se um leão matar o boi, aí eu como a carne dele. Não, não pode comer porque foi devorado, a lei não permite, a não quer, deixa apodrecer, dá para o cachorro, mas você não come. Então, com isso, o pobre não vai ganhar vantagem nenhuma, vai ficar perdendo tempo em matar boi dos outros. Então, você viu leis que provêm ali, naquele momento, da cabeça estrumada do sacerdote, leis claramente antigas, porque elas correspondem a leis do século XX a.C., século XVIII, século XXII a.C., está lá, inclusive, na Estela de Hammurabi, e leis que, se foram antigas, sofreram administração e adaptação para a redação monolátrica sacerdotal. Toda essa seção de lei entregue no Sinai é conversa mole para bobo dormir. Bobo geralmente é acostumado a lustrar banco, aí aquele momento lustra para cá, lustra para lá, lustra para cá, lustra para lá, ele fica com soninho e dorme. Mas aí vem um perdigoto pastoral, cai na cara dele, ele acorda, aí fica dorme, acorda, lustra banco, perdigoto na cara. Aí ele vai acreditar nisso, que Deus escreveu em pedra isso que está aí. Tadinho. Eu torço para que esse povo se liberte dessa jaula de horrores que é esse circo de mentiras que é a pregação bíblica. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante e apoie o meu projeto de tradução da Bíblia. www.nossabiblialivre.com e para apoiar, apoia-se/Nossa Bíblia Livre. Por favor, apoie este trabalho. Ele é inédito, inusitado, exclusivo. Não tem outro fazendo isso que aqui estamos fazendo. E a única fonte de remuneração e garantia desse trabalho é a sua contribuição. Então, por favor, caso você tenha uns trocados na gaveta, contribua. Muito obrigado. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.